Fala pessoal, aqui então o professor Ronaldo Moura com esse vídeo aqui então para a gente abordar sobre as origens do conflito entre Israel e os palestinos. Conflito esse que já se arrasta há algum tempo. E aí, não diferente, nós já começamos aí com o famoso questionamento. Será que esse conflito, pessoal, entre israelenses e palestinos ou consequentemente entre israelenses e o mundo árabe, ele começou no século XX ou já teve início há milhares de anos atrás? E aí, o que, é que você acha? Qual a sua resposta? Coloque aí depois aí no chat para se o conflito começou há milhares de anos atrás, antes mesmo da origem de Jesus Cristo. Ou você coloca aí no chat 2, não, o conflito começou do século XX para cá, ou seja, é um conflito para a história recente, podemos dizer assim, que infelizmente se arrasta até os dias atuais. E aí, qual a resposta que você colocou? Estudante, concurseiro, qual então a sua resposta? Pois bem, vamos lá. Pessoal, nós podemos dizer que esse conflito, o qual nós observamos hoje entre Israel e atualmente contra o povo palestino, ele vai ter suas origens aí no século XX. Então, quem colocou lá no chat o número 2, dizendo que esse conflito teve origem no século XX, está correto. Mas antes de nós falarmos desses conflitos ou desse atual conflito entre israelenses e palestinos, vamos falar das origens, porque a intenção do vídeo é falar da origem desses conflitos. E tudo está relacionado, pessoal, a um ideal entre o povo judeu, nascido, surgido aí no século XIX, ou seja, o movimento sionista. O escritor Theodor Hess, ele então, em seus estudos, em suas escrituras, ele então escreveu um documento o qual afirmava da necessidade da criação lá na Palestina de um Estado para o povo judeu. Ou seja, ele defendia sim a existência de um Estado judaico, este na Palestina. Portanto, esse movimento aí ficou conhecido como movimento sionista, aonde vários judeus espalhados pelo mundo vão ler o texto do Theodor Hess. Esse texto vai então construir essa ideia de construção do Estado judeu na Palestina, aonde então milhares de judeus vão sim defender. Então nós podemos começar a dizer que esse atual conflito começa com o surgimento desse ideal. E aí, pessoal, a gente já vai ver algumas poucas migrações de judeus para a região da Palestina, região essa que há milhares de anos foi ocupada pelo povo judeu, tá certo? Então, algumas poucas migrações já vai se dar início, ok? Mas aí vem um fato histórico importantíssimo, que é a Primeira Guerra Mundial, esta aí desenvolvida entre 1914 e 1918, aonde então, à época da Primeira Guerra Mundial, o território da Palestina, não somente o território da Palestina, mas boa parte ali do Oriente Médio, era de domínio do Império Turco-Otomano, como nós podemos observar aqui nesse mapa. Você pode ver que então boa parte aí do Oriente Médio sim estava sob domínio do Império Turco-Otomano. Com a Primeira Guerra Mundial iniciada, o Império Turco-Otomano, logo no primeiro ano da guerra, em 1914, entrou do lado ali da Tríplice Aliança, do lado do Império Alemão, do lado do Império Austro-Húngaro. E como nós sabemos, essa Primeira Guerra Mundial ela teve fim em 1918 e ela aconteceu devido a disputas por territórios, por colônias, entre os países industrializados da Europa. Resultado, terminado esse conflito, quem venceu foi a Tríplice Entente, que já em 1918 estava constituída pelo Reino Unido, pela França e pelos Estados Unidos. Portanto, o Império Alemão
derrotado, foi o que sofreu as mais duras punições por meio aí do Tratado de Versalhes. O Império Austro-Húngaro também sofreu uma punição por meio do Tratado de Saint-Germain, aonde esse império foi desmembrado, surgindo a Áustria e a Hungria, países esses que continuam existindo até os dias atuais, separados com governos autônomos, e o Império Turco-Otomano, esse que você está aí vendo na imagem, sofreu também uma punição, o Tratado de Sèvres. Consequentemente, esse secular Império Otomano, ele foi então desmembrado, pessoal. Ou seja, isso que vocês estão vendo aí na imagem deixou de existir a partir de 1919, a partir de 1920, quando então foi assinado pelos vencedores o Tratado de Sèvres, que desmembrava o Império Turco-Otomano. Portanto, nós podemos dizer que essa região do Oriente Médio, ela ficou praticamente sob o comando do Reino Unido e da França. Percebam aqui na imagem que parte da atual Turquia, ou seja, com o desmembramento do Império Turco-Otomano, principalmente nessas terras surgiu a Turquia. Parte da atual Turquia ficou aí sob comando francês, como também essa parte aqui da atual Síria ficou sob comando francês. Já essas partes em cinza claro, cinza escuro, sob domínio dos britânicos. E essa região aqui, ó, da Palestina, como vocês percebem, muito próximo ao canal de Suez, vai ficar entre 1919 e 1922 sob o comando de britânicos e de franceses. E com o tempo, depois de 1922, fica somente sob o comando dos britânicos. Então percebam que essa região da Palestina, aonde aí vivem muitos palestinos de etnia árabe, de religião islâmica, vai então ser diretamente, podemos dizer assim, dominado pelos britânicos. E aí vem um fato histórico interessante, pessoal. Antes mesmo do término da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1917, Reino Unido, França, Estados Unidos, já observando que seriam os vencedores da guerra, veio então essa mensagem escrita à época por Arthur James Balfour, um ministro inglês, aonde ele, em 1917, defendia a construção do Estado judaico dentro do território da Palestina, que, como nós sabemos, acabamos de mostrar, depois da Primeira Guerra Mundial, vai ficar praticamente essa região da Palestina sob domínio britânico. Então percebam, depois da Primeira Guerra Mundial, a Palestina passa para domínio dos britânicos, que desde anos anteriores, principalmente por meio desse documento, Declaração Balfour, defendia a existência ali, daquela região que eles estavam após a Primeira Guerra Mundial dominando, a construção de um Estado judaico. E percebam que desde o século XIX, o movimento sionista incentivava judeus a migrar para a Palestina para fortalecer a ideia da construção desse Estado. Então nós podemos dizer que depois da Primeira Guerra Mundial, graças à Declaração Balfour, principalmente, o movimento sionista ganhou força. E nós podemos dizer, trazendo essa imagem aqui para vocês, que entre 1919 e 1923, ou seja, durante esses 4 anos pós Primeira Guerra Mundial, cerca de 35 mil judeus espalhados pelo mundo, como vocês podem ver, principalmente na Rússia, na Romênia, na Polônia, na Alemanha e na América, vão migrar para a Palestina, tá certo? Como eu disse, incentivado pela Declaração Balfour, como também incentivados aí pelo movimento sionista. Eis que então houve essa migração, mas ainda não criado o Estado judaico. Eis que veio o fatídico episódio da Segunda Guerra Mundial, que teve como principal motivo o mesmo motivo da primeira. Continuaram as disputas imperialistas entre as potências industrializadas da Europa, e essa guerra também foi potencializada pelo sentimento revanchista da Itália, à época governada pelo fascista Benito Mussolini, também pelo sentimento revanchista alemão,
à época governado pelo nazista Adolf Hitler. E aí, como nós sabemos, essa guerra estourou em setembro de 1939, após a Alemanha invadir a Polônia, pois não concordava com sua existência, e consequentemente essa guerra dura de 1939 até 1945. E infelizmente, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu esse episódio conhecido como o Holocausto, que na prática foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus, principalmente pelas forças nazistas da Alemanha à época governada por Adolf Hitler. Aqui vemos a imagem de Auschwitz, um dos maiores campos de concentração que recebia principalmente, não somente, mas principalmente judeus. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir então de 1946, podemos dizer que a região da Palestina continuou sob domínio britânico, sendo que houve uma comoção mundial para o que aconteceu com o povo judeu durante a Guerra Mundial, o Holocausto. Resultado, a Grã-Bretanha ela vai se retirar em 1947 da região da Palestina, e nós podemos dizer que então em 1948 vai sim ser oficialmente criado o Estado para os judeus, conhecido como Israel. Nessa imagem, pessoal, vocês podem observar a proposta da ONU para a criação do Estado de Israel. E essa proposta apresentada na ONU em 47. Perceba que seria um território dividido entre os judeus, pode ver essa parte em azul, e os árabes palestinos, ocupando essa parte laranja. Já Jerusalém seria essa cidade internacional, ou seja, sob a administração da ONU, respeitando os locais sagrados para os israelenses, para os muçulmanos e para os cristãos. E aí, como eu disse, a proposta ela foi apresentada na ONU em 47 e baseado nessa proposta, sim, o Estado de Israel oficialmente surgiu em 14 de maio de 1948. E como nós sabemos, é lógico que nessa região os palestinos eles não vão aceitar a criação desse Estado de Israel em seu território. Por quê? Automaticamente surgindo o Estado de Israel, deixou de existir o Estado da Palestina, ou seja, oficialmente para fins de direito, a Palestina até hoje não é um Estado reconhecido por muitos países ou pelos países do globo. E aí nós podemos dizer que quando então foi criado o Estado de Israel, começam os conflitos. Nós podemos dizer que o primeiro conflito árabe-israelense, ou seja, entre Egito, Síria, entre Líbano, Jordânia e grupos palestinos contra Israel, já estourou de imediato. Logo após o reconhecimento oficial, ou o surgimento, ou o nascimento oficial do Estado de Israel, esses países e grupos palestinos atacaram Israel entre 1948 e 1949. E aí nós podemos dizer que Israel, desde lá da Declaração Balfour, tá certo? Desde que a Palestina era uma área de domínio dos britânicos, os israelenses antigos, né? Os israelenses judeus, eles recebiam treinamentos e armas dos britânicos. Então, durante esse primeiro conflito, que durou aí um ano, os israelenses vão vencer todas essas nações árabes contrárias ao surgimento do Estado de Israel. Nós podemos dizer que um dos principais resultados desse primeiro conflito árabe-israelense entre 48 e 49 é que Israel vai aumentar sua extensão territorial em mais de 1/3. Ou seja, olha, voltando aqui na imagem, o tamanho que era Israel para o tamanho que passou a ser Israel em 1949. Como vocês podem perceber, ó, todo o território de Israel em azul, Jerusalém Ocidental, controle, tá certo, de Israel, Jerusalém Oriental, controle da Jordânia,
Cisjordânia, controle ainda da Jordânia, e a faixa de Gaza, controle do Egito. Mas perceba que Israel aumentou sim muito, ou seja, em 1/3 o seu tamanho, tá certo? Para os palestinos, o resultado desse primeiro conflito foi o surgimento de um termo que eles chamam de Nakba, ou seja, que a gente pode dizer dispersão, saída, que o Nakba é nada menos, nada mais do que a saída de cerca de 700 mil palestinos dos seus antigos territórios para os países árabes aí vizinhos, ou para a Síria, ou para a Jordânia, ou para o Egito. Mas não para por aí. Houve, anos depois, um segundo conflito entre árabes e israelenses, tá certo? Em 67. Esse segundo conflito também ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, porque, como já sabemos, Israel, em apenas 6 dias, em menos de uma semana, já derrota esse conjunto de países árabes novamente. Dessa vez, o conflito foi entre o Egito, Síria e a Jordânia contra Israel. E mais uma vez, esse conflito por conta da não aceitação ali na região da Palestina, ali no Oriente Médio, do Estado de Israel. Ok? E aí, em apenas 6 dias, Israel vence o conflito, ampliando ainda mais o seu território. Ou seja, tomou da Síria colinas de Golã, tá certo? Como vocês podem ver aqui. Tomou da Jordânia a Cisjordânia e, consequentemente, muitos israelenses passaram a ocupar rapidamente a Cisjordânia, assentamentos israelenses na Cisjordânia. Jerusalém Oriental, que era da Jordânia, passou para o controle de Israel também, e a faixa de Gaza, que era do Egito, passou a ser aí também de Israel. E ainda vamos ter também a questão aí da Península do Sinai. Península do Sinai, que também que era do Egito, passou a ser também de Israel. Então perceba que depois da Guerra dos 6 Dias, ampliou-se bastante o território de Israel. E ainda no futuro bem próximo, ou seja, nós vamos ter em 1973 o terceiro conflito árabe-israelense, ou Guerra do Yom Kippur, porque Yom Kippur significa dia do perdão, ou seja, num dia sagrado para os israelenses, Israel sofre um ataque do Egito e da Síria. Então, nesse dia sagrado para os israelenses, recebe esse ataque. O motivo desse conflito é que a Síria queria de volta o território das colinas de Golã, assim como o Egito queria de volta a Península do Sinai. Olha aqui, ó, Península do Sinai e a faixa de Gaza para si. E acabar com o Estado de Israel. Essa era a motivação. O conflito, então, começa em 73. Rapidamente ali, também só durou uma semana, praticamente, entre 14 e 22 de outubro de 73. Esse conflito se desenrolou, sendo que, então, podemos dizer que o resultado desse conflito foi mais uma vitória de Israel. Consequentemente, anos depois, em 79, o Egito, ele então, intermediado pelos Estados Unidos, vai fazer um acordo com Israel, aonde, por meio desse acordo, conhecido como Camp David, o Egito teve de volta a Península do Sinai, faixa de Gaza continuou sob domínio de Israel, mas teve de volta a Península do Sinai, e o Egito, por ter recebido a Península do Sinai de volta de Israel, reconheceu o Estado de Israel, ou seja, foi a primeira nação árabe ali do Oriente Médio, a reconhecer o Estado de Israel. Ou seja, o presidente do Egito, Anwar Sadat, ou seja, Sadat, ele foi muito reconhecido aí no mundo internacional por ter dado esse passo de apaziguamento ali na região e, consequentemente, ter sido o primeiro governante de um país árabe a reconhecer o Estado de Israel. Só que, óbvio que no mundo árabe ele foi visto como um traidor. Consequentemente, dias depois, ele foi assassinado por ter feito esse acordo com Israel, à época administrada aí pelo primeiro-ministro Menachem Begin. E como nós dissemos,
Esse acordo aí foi intermediado pelos Estados Unidos, pelo presidente Jimmy Carter, ou seja, não teve o envolvimento da ONU, da Organização das Nações Unidas. Isso aí foi secretamente aí nos bastidores sendo costurado por Jimmy Carter pelos Estados Unidos, e em 79 foi aí confirmado esse acordo entre Israel e o Egito, tá certo? Só que aí a gente pode pensar, apaziguou-se então a região. E não, pessoal, infelizmente, na década de 80, há algum tempo atrás, os palestinos, não concordando ainda com a perda de suas terras, com o Estado de Israel, começam um conjunto de movimento de protesto a Israel, conhecido como Intifada, ou seja, não pagar impostos a Israel em terras que os palestinos ocupam, boicotar produtos israelenses, manifestar-se contra policiais israelenses, combater a ocupação de Israel em antigos territórios palestinos. Então, essa forma de protestar intensamente contra a existência de Israel, contra seus impostos, contra os seus produtos, contra a sua ocupação, ficou conhecido como Intifada. E vamos ter dois grandes momentos da Intifada por parte dos palestinos. O primeiro momento entre 87 e 93 e um segundo momento entre os anos 2000 e 2004. E por fim, nós vimos, infelizmente no ano passado, né, o grupo terrorista palestino Hamas, também de surpresa, no dia 7 de outubro de 2023, invadindo ali Israel, quebrando um acordo que existia entre o Hamas e Israel. Consequentemente, vários israelenses foram mortos, outros tantos sequestrados e até hoje não voltaram para casa. E aí a resposta de Israel a esse ataque de surpresa do Hamas ao seu território foi intensa. Foi não, está ainda sendo intensa, pois até os dias atuais Israel ainda ataca a faixa de Gaza, território aonde o Hamas ocupa, e infelizmente vindo a matar inocentes também durante essa ocupação. Então, pessoal, aí a gente aqui, de uma forma objetiva, quisemos trazer aí então para vocês as origens desse conflito entre Israel e Palestino, mas também envolvendo aí o mundo árabe contra Israel. Beleza? Valeu, um abração a todos vocês e, como sempre, bons estudos. Se inscreva aí no nosso canal, RML Concurso, dá um joinha aí nesse vídeo. Valeu, pessoal. Abração.